Queridos irmãos e irmãs, lemos esse trecho de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ele vai enfrentar a rejeição, a condenação, a paixão, a morte de cruz, e vai sair vitorioso também com a ressurreição. E neste caminho, na estrutura do Evangelho de São Lucas, desde o capítulo 9, ele vai aprofundando as condições para seguir Jesus, para sermos verdadeiramente discípulos e missionários de Jesus. E aqui já nessa altura do capítulo 18, então nós vemos que Jesus se aproxima de Jericó e há um cego à beira do caminho. Esse texto merece uma oração de contemplação, em que nós podemos imaginar a cena, um cego que está à beira do caminho e ele ouve, porque não vê, ele ouve toda aquela movimentação, porque Jesus está passando. Ele não entende muito, ele está pedindo esmolas, ele vive de esmolas. Às vezes nós podemos viver de esmolas. Os pobres vivem muitas vezes de esmolas, mas às vezes nós também, que não somos tão pobres assim, que não somos pessoas tão necessitadas materialmente, vivemos de esmolas, até no relacionamento com Deus. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. As coisas para ele são um pouco confusas. E disseram para ele que Jesus Nazareno estava passando por ali. Meus queridos irmãos, nós estamos sentados também à beira do caminho e Jesus está passando. Às vezes nós não distinguimos claramente que é Jesus que está passando nos acontecimentos do momento presente. Mas esse cego, ao ouvir que era Jesus de Nazareno que estava passando e tendo ouvido falar já de Jesus, ele começa a gritar. Quer dizer, ele é um cego que tem consciência da situação, é claro, de privação que ele vive, e que sabe que essa não é uma situação desejável, normal, natural, querida por Deus. Ele é inconformado. E ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É uma oração de súplica, de pedido insistente. É interessante que as outras pessoas se sentem incomodadas. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Como hoje também. Os pobres estão gritando. Nas periferias de todo tipo, periferias sociais, existenciais, estão gritando. Mas tem gente que quer que eles fiquem calados. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não obedeceu a ordem de se calar. Esse ensinamento, isso que está aqui também, dá um ensinamento para nós sobre a oração. A primeira postura nossa na oração é dar-nos conta da nossa situação, mesmo que seja um pouco confusa, como era o caso do cego. E então podemos fazer o nosso pedido de súplica. É possível, é permitido e é legítimo fazer uma oração de súplica. A oração de súplica também nos aproxima da realidade em que nós nos encontramos. Esse cego inconformado suplica: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, a minha situação é de alguém que merece piedade, compaixão. Será que nós também nos damos conta de que a situação de cada um de nós que estamos aqui nessa missa, começar por mim, é uma situação que merece compaixão? Nós devemos suplicar a Deus que Ele tenha piedade de nós. No ato penitencial nós dissemos isso, até cantamos hoje, né? Mas às vezes a gente pode cantar por hábito, ou dizer por hábito, mas é verdade. É preciso que Deus tenha compaixão de cada um de nós. Tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele,
E quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus faz a pergunta: o que queres que eu faça por ti? Todo mundo que veio aqui rezar hoje, se realmente faz essa oração, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele vai perguntar para cada um de nós: o que você está querendo? Por onde está batendo o seu coração? Quais são os seus desejos mais profundos, os seus anseios mais autênticos, mais verdadeiros, as suas carências? Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Eu quero sublinhar duas coisas aqui nessa postura do cego. Primeiro, a consciência do seu estado, digno de dó, de compaixão, de piedade. E, portanto, a sua súplica insistente, o não se calar. O outro aspecto é a confiança. Por que ele grita e insiste e não se cala? Porque ele confia. A oração verdadeira nos dá ciência do nosso estado e faz com que nós supliquemos e, ao mesmo tempo, que nós coloquemos a nossa confiança em Deus. Sem isso, não dá para ter oração. Uma oração que é fora da realidade, uma oração de quem não tem confiança, ele tem confiança. E Jesus então responde, depois que o cego disse: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois de novo a tua fé te salvou. Ou seja, ele teve confiança. Enxerga, pois, de novo. E aí vem o último versículo de hoje, que ainda é sobre a oração. Eu estou pegando um ensinamento sobre a oração. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Então agora a oração dele deixou de ser de súplica, de pedido, e passou a ser uma oração de louvor, gratidão. Ele viu de novo, seguia Jesus. Então não é só alguém que foi para casa, agora eu vou viver como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Porque tem gente que vem ouvir a palavra de Deus, vem participar dos sacramentos e volta e continua a vida como era, do mesmo jeito. Não, ele passou a seguir Jesus. Seguir Jesus é ir pelo caminho de Jesus. E eu comecei dizendo para onde que Jesus ia: para Jerusalém, para sofrer a paixão e a morte de cruz. Ele passou a seguir Jesus e a glorificar a Deus. Então ele realmente está vendo de novo. Ele não está vendo como era antes. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo essa pandemia já há muito tempo, um bom tempo. Nós não devemos pedir simplesmente que a gente volte ao que nós éramos antes. Nós devemos pedir para a gente ver de novo, para a gente seguir Jesus, para a gente glorificar a Deus, ver realmente com os olhos de Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Veja que a atitude deste cego levou também os outros a dar louvores a Deus. Vejam como a oração verdadeira ela é contagiante, ela nos impele a um testemunho que atrai os outros. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse, que nós começamos a ler na liturgia destes dias. E Apocalipse diz respeito exatamente sobre visão, revelação, é tirar o véu, é manifestação, né? Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo, para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então peçamos ao Senhor que nós possamos ver o que deve acontecer em breve na nossa vida, que nos tire a cegueira, que a gente caminhe no seguimento de Jesus, que a gente faça realmente a vontade de Deus em nossas vidas. Há aqui, eu não posso me estender, uma advertência, porque depois se começa a falar às igrejas, aquilo que o Espírito diz às igrejas, diz portanto a todos nós, que estão na região da Ásia: a vós graça e paz da parte de Deus. E a primeira igreja que aparece hoje, são 7 igrejas, nós vamos ver o que o Espírito diz às 7 igrejas. A primeira hoje é Éfeso, e começa elogiando Éfeso, né? Elogiando a conduta, o esforço, a perseverança, o não compactuar com os maus, né? Colocar à prova os falsos apóstolos, né? Não se deixar levar por fake news, né?
descobre que são mentirosos, é perseverante, sofre por causa do nome de Jesus, não desanima, porém tem uma observação. Então essa vale para cada um de nós deve tomar sempre essas observações. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. Será que nós também esfriamos do nosso primeiro amor? Que nós possamos ver de novo. Lembremos-nos, como diz Jesus, de onde nós caímos. Convertamo-nos, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Que o Senhor abra nossos olhos para seguir a Jesus pelo caminho, mesmo caminho da cruz, e glorificar a Deus em alta voz, depois de nos entregarmos a Ele pela prece confiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre